O Observatório Social de Farroupilha promoveu no dia 27 de setembro a sua primeira prestação de contas à comunidade. O ato ocorreu no auditório Professor Raul Bampi, no campus da UX Farroupilha. Na oportunidade, a equipe do Observatório Social de Farroupilha detalhou os trabalhos e as ações realizadas no período entre maio e setembro de 2018. A TV Cidade apresenta a primeira prestação de contas do Observatório Social de Farroupilha. São 4 meses de trabalho e antes de dar sequência eu quero agradecer ao setor de compras da Prefeitura Municipal, que muito colaborou com o nosso trabalho, os próprios gestores do Poder Público Municipal. Tivemos alguns contratempos, mas tudo isso foi superado. E espero que a gente consiga manter esse relacionamento. O Observatório é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, é apartidário, mas ele não é apolítico, porque todos temos alguma ligação política, de um lado ou de outro, mas alguma coisa de política nós temos. O Observatório ele só é apartidário. Nós temos como competência observar, fiscalizar e apontar os erros e as inconsistências. Essas são as atribuições do Observatório. O Observatório não tem poder de punição. Quem pode punir é a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. Nós simplesmente monitoramos as aplicações dos recursos públicos e a aplicação da legislação. Monitoramos a entrega das mercadorias e bens adquiridos. Buscamos a transparência, que é o objetivo principal do Observatório, é mostrar para a população aonde estão sendo gastos os recursos que a gente arrecada. Para ter uma ideia, em 2017, a arrecadação federal, ou de todos os tributos no Brasil, foram 2 trilhões e 17 milhões de reais. Isso dá para construir 400 mil escolas, 11 milhões de Minha Casa Minha Vida e 5 bilhões de cestas básicas. Esses são os recursos que passaram pela mão dos governos. É isso que nós queremos começar a fiscalizar. É isso que nós queremos ajudar a administrar. Esses recursos são nossos. É dinheiro nosso, que muitas vezes é mal empregado. Então é isso que a gente quer colaborar com a gestão pública. O Observatório ele surgiu em Maringá, no estado do Paraná, que teve um desvio público lá, um desvio de recursos públicos em torno de 100 milhões de reais. E se constatou isso e só conseguiu se recuperar 3 milhões de reais. Aí a sociedade civil, mais as entidades, se juntaram para quê? Criar formas e mecanismos de proteger e procurar prever esses possíveis desvios, para não ocorrerem esses desvios. Aí surgiu o Observatório Social. Ele é preventivo, as ações do Observatório são preventivas. Nós passamos as informações daquilo que nós discordamos nos editais, nas licitações, em todos aqueles processos de aplicação de recursos. É nossa obrigação fiscalizar e observar toda a utilização dos recursos, sejam eles municipais, federais ou estaduais. Se o município tiver um convênio com alguma entidade e houver repasse de recursos públicos, o Observatório pode atuar. Não cabe a nós, que já fomos procurados para isso,
maus tratos de criança, maus tratos de animais, serviço de transporte escolar não feito, transporte municipal não é realizado, porque não é atribuição do observatório. Fomos procurados para isso e encaminhamos para os setores. Então, o observatório, ele trata da aplicação dos recursos públicos. Feitas essas considerações, tá, eu quero deixar bem claro a todos que o observatório veio para ficar. Gostem ou não, o observatório veio e vai permanecer. As pessoas passam, mas as entidades ficam. E o observatório veio para ficar. Hoje, já são mais de 130 observatórios no Brasil. E Minas Gerais está abrindo mais 85. Cada município está criando o seu. Para dar seguimento, eu convido o colega Maurício, diretor, para fazer a sua colocação. Eu sou vice-presidente de institucional e de alianças. Eu vou fazer um pequeno relato das ações do Observatório Social durante esse período dos 4 meses. Vou procurar ser breve, porque tem muito conteúdo aí para passar para vocês, mais importante do que a minha fala. Então, o Observatório Social, ele conta atualmente com 72 voluntários, sendo que fizemos 7 capacitações até o presente momento, ou seja, treinamentos aos voluntários, e 58 voluntários nós conseguimos capacitar até o presente momento. Tivemos 4 colaboradores capacitados pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Do tempo que nós despendemos, foram quase 1.000 horas de trabalho, o que representa quase R$30 mil, se formos quantificar isso financeiramente. Nos trabalhos que nós realizamos, nós dividimos em grupos. Então, nós temos em torno de 20 grupos de trabalho. Desses 20 grupos de trabalho, nós temos segmentados a área de saúde, medicamentos, obras, educação, veículos, máquinas, culturas e serviços, dentre outros. Passava. Um fato importante que eu reputo nesse período de 4 meses e que nos deixa muito feliz foi o fato de que nós fomos um dos 60 observatórios sociais do Brasil convidados a participar de um programa de parceria com o Tribunal de Contas da União. Tivemos 4 voluntários no nosso observatório participando desse programa, e nesse trabalho de monitoramento do Tribunal de Contas da União, o nosso observatório foi o primeiro a concluir o trabalho e teve elogios pela sua atuação. Então, isso é muito importante para nós, pessoal, porque isso representa que o nosso trabalho está sendo feito com afinco, dedicação e compromisso com o que nós nos propomos a fazer. Aqui nós realizamos, nesses 4 meses, 4 reuniões internas para a criação do observatório, 25 reuniões do Conselho de Administração, 3 reuniões do Conselho de Sustentabilidade, 1 reunião do Conselho Fiscal, 1 reunião do Comitê de Educação Fiscal, 3 reuniões com o Observatório Sociais de Bento e de Caxias, 10 entrevistas em rádio, televisão, jornal, 3 reuniões com o prefeito, 3 visitas à Câmara de Vereadores, 1 reunião com o Ministério Público, 4 reuniões com secretários ou membros de secretarias, 1 reunião com a diretora do Hospital Beneficente São Carlos. O evento realizamos aqui, Seja um Agente Fiscalizador, em parceria com o Ministério Público. Tivemos a participação através do Bruno no segundo Congresso do Pacto pelo Brasil, organizado pelo Observatório Social do Brasil. E aqui eu tenho algumas fotos só para ilustrar os trabalhos que nós fizemos. Aí, reunião com o prefeito, a Câmara de Vereadores. Pode passar, Bruno. A palestra que nós tivemos com o Ministério Público, o Congresso Pacto pelo Brasil, entrevistas em rádio e televisão. Aqui, fotos de reuniões com os voluntários. Reunião do Conselho de Administração, reunião de capacitação. Pode passar. Então, isso demonstra uma parte, vocês vejam que em 4 meses o que a gente conseguiu desenvolver até agora.
E também, por último, eu gostaria de deixar registrado que nos próximos dias nós vamos disponibilizar, através de uma página do Facebook, os dados do observatório, para que a população tenha um contato mais próximo e mais frequente do trabalho que nós realizamos, e também vamos disponibilizar nos próximos dias um site do nosso observatório. Então, agradeço a presença de todos aí e passo a palavra aí ao nosso vice-presidente administrativo financeiro, o Plínio, que vai fazer uma explanação sobre os números aí e os mantenedores. Obrigado. Dando sequência, então, eu vou fazer assim também, bem breve, uma apresentação aí do funcionamento da estrutura do observatório. O observatório, ele tem os voluntários, que o Maurício comentou. O observatório tem apoiadores e mantenedores. Os nossos apoiadores, eles nos cedem o espaço físico, a sala, o auditório hoje, para que esse evento possa ocorrer. Nós temos serviço de contabilidade, o observatório tem um CNPJ, serviço de medicina do trabalho, nós temos... precisamos de internet, né? Sem internet nós não conseguimos trabalhar. Tivemos doações de móveis, mesas, cadeiras, material de expediente, e isso tudo são os nossos apoiadores. Eu vou me reservar e não vou falar o nome de nenhum, porque com certeza vou estar esquecendo de alguém. Dos apoiadores, depois nós temos os mantenedores, que são os que nos auxiliam financeiramente. As nossas despesas, elas são basicamente com o salário do nosso coordenador executivo. Nós até tentamos contratar ele sem pagar, mas não deu. Enfim, né, ele trabalha com tempo integral. Então nós temos as nossas despesas são com folha, e os encargos é o que mais representa. O mês passado ele participou de um evento em Curitiba, tem despesa de deslocamento. Ele também, para trabalhar, precisa se deslocar, ele só não trabalha na nossa sala. Nós temos despesa de combustível. E aí tudo isso funciona graças aos nossos mantenedores. Nessa lâmina tem aí os números. Nós iniciamos a captação em março agora de 2018, até agosto. Os valores que nós arrecadamos e os valores que nós tivemos de despesas. Nós temos os mantenedores com contribuições mensais, alguns com contribuições únicas. Arrecadamos então 26.030 com 26 centavos, gastamos 18.411 com 60, temos 7.618 com 66. No caixinha, todo mundo sabe que o observatório ele não visa lucro. Nós temos agora no final do ano algumas despesas a mais, né, com 13º, enfim, mas essas são as contas. A exemplo do relatório quadrimestral de prestação de contas, nós também temos um conselho fiscal que é composto são 3 efetivos e 2 suplentes, que também são voluntários, e também nós fazemos uma reunião quadrimestral de prestação de contas. Tem contabilidade feita. As contas, nós temos que primeiro dar o exemplo, né, totalmente abertas. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento a mais, nós estamos à disposição. Agradecemos assim de forma intensa, né, os voluntários, mas os mantenedores e os nossos apoiadores. Sim, eu tenho mais um recado final. O que chama a atenção da minha parte aí, e a gente trabalha de forma colegiada, enfim, nós temos um grupo que nos ajuda na questão de sustentabilidade. Nós não podemos fechar no vermelho, nós precisamos ampliar os serviços. Nós estamos atuando basicamente num pilar
de atuação do observatório. Nós precisamos expandir aí na questão de fazer acompanhamento das entregas, qualificação de micro e pequenas empresas. E isso a Regina vai estar falando na sequência, então. Mas o que chama a atenção é a receptividade que nós tivemos em todas as visitas que nós fazemos. E isso nos dá a certeza e a segurança da continuidade do observatório. Ele tem aderência com o momento que a gente vive. Então, obrigado aos nossos apoiadores, aos nossos mantenedores e aos nossos voluntários. Regina, é contigo. Em primeiro lugar, dizer parabéns para vocês por estarem aqui hoje, é bem importante a gente estar participando disso. Eu vou, antes de começar a minha explanação, dizer para vocês que em cima do slide a gente deixou o número do WhatsApp, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas. O Bruno está monitorando isso. A minha diretoria é a diretoria da Educação Fiscal e Cidadania. Nesses primeiros meses, nós não trabalhamos efetivamente a educação fiscal como nós gostaríamos, porque eu, em conjunto com os colegas, nós nos focamos em angariar recursos para manutenção do observatório. Mas a gente tem algumas parcerias, fizemos uma reunião já com relação ao tema. Pode passar, Bruno, que eu vou falar. Com relação a campanhas que nós estamos apoiando, não a mais importante, mas, enfim, crucial nesse momento, é a campanha do Unidos contra a Corrupção. Vocês sabem que esse ano, muito mais importante, nós votarmos corretamente em deputados e senadores para que efetivamente essas medidas sejam aprovadas. Vocês devem lembrar das 10 medidas contra a corrupção, mas eu convido vocês a lerem um pouquinho mais sobre essas 70 medidas. Elas são muito mais completas e elas foram feitas, né, enfim, por 200 especialistas, 373 instituições participaram e ela é muito completa. Eu acho que ela, nesse momento, principalmente no Brasil, ela vem a ajudar bastante. Nós também estamos apoiando uma iniciativa da Prefeitura, que é o Compre Legal. Ela vem conscientizar o consumidor a fazer a compra legal, ou seja, evitar a compra do ambulante. A gente está fazendo alguns vídeos para estar divulgando, né, Bruno, ajudar, porque vocês sabem que o recurso sempre é escasso. Então, o que a gente consegue se utilizar das nossas redes sociais, do WhatsApp, que acaba sendo bem mais barato, e nós mesmos somos os artistas, né, que fizemos os vídeos. Nós também estamos apoiando junto uma ação da OAB, né, do Voto Consciente, acho que vocês já tiveram conhecimento. É uma conscientização da população de combate ao fake news, que todo dia, cada vez mais, nós temos, né? São assuntos que, para o observatório, bastante importante, e de educação fiscal, mesmo que indiretamente. E com relação, então, a nossos projetos, como eu disse para vocês, nada efetivo ainda, pretendemos agora estar apoiando, né, e efetivamente estar atuando, né, na educação fiscal. Nós temos, então, os planos da criação de cursos, de minicursos para os jovens. Nós temos também uma parceria com a SIC Jovens, com a SIC Jovem, no sentido do mini empresa, que vocês devem ter também ouvido nas mídias. Nós já fizemos um curso de educação financeira. O próximo passo é da educação fiscal. Nós acreditamos que a gente tem que começar da base, né? Um concurso de redação também é exemplo, isso a gente pegou de exemplo dos outros observatórios, que é para criança, adolescente, para que a gente comece a conscientizar a questão fiscal. Temos também um projeto de capacitação para as pequenas e microempresas. O que acontece? Hoje, em Farroupilha,
das licitações, as empresas de Farroupilha que se candidatam, que tentam vender, em torno de 15%. É muito pequeno, acho que Farroupilha pode vender para Farroupilha. Então, pretendemos, em conjunto com a Prefeitura, fazer essa capacitação das pequenas e microempresas. Um projeto de auxílio no cadastro do SICAF também, que estamos apoiando, e a divulgação das licitações abertas no município. Também é uma outra questão que muitas vezes as pessoas não entram no portal da transparência para saber, então nós temos um projeto, estamos já estudando de como fazer chegar aos empresários, né, às pessoas, as licitações para que possam participar. Na parte, então, de educação fiscal e capacitação das pequenas e microempresas, era isso, né? Das perguntas no WhatsApp já falei. Ok, então agora é o Bruno. Prazer ver o auditório com tantas pessoas interessadas em saber sobre o seu município, sobre o que tem acontecido com o seu município. Meu nome é Bruno, sou coordenador executivo do Observatório Social. E eu estou, nesse momento, representando o nosso diretor de metodologia, Paulo Azelar Schneider, que infelizmente não pôde estar conosco por motivos de doença. Eu quero começar falando para vocês, ou perguntando para vocês, quem aqui sabe o que é a tal da licitação? O pessoal da prefeitura não responde, tá? O que acontece? Licitar. Nós todos licitamos todos os dias, ou quase todos os dias. O ato de licitar é o ato de pesquisar preços. Quando a gente pega e vai no mercado e dá uma olhada no preço do açúcar e não está conformado com aquele preço e vai no próximo mercado para dar uma olhada no mesmo preço de açúcar, isso é licitar. Só que enquanto nós, como cidadãos, podemos fazer isso por opção, o poder público faz isso por obrigação. A lei determina que eles precisam fazer isso por obrigação, licitar, exceto em alguns casos muito específicos. Eu quero só frisar novamente, tá? Qualquer tipo de perguntas que vocês tiverem, nós vamos estar abrindo um espaço ao final, mas quem não quiser se identificar, quem tiver um interesse no que a gente vai estar falando nesse momento, pode estar enviando para o WhatsApp, não vai ser revelado absolutamente nada de onde vem, e a gente vai responder essas perguntas ao final. Tá? O que acontece? Desse trabalho que nós exercemos nesses 4 meses, nós analisamos um total de 57 licitações. Dessas 57, 3 foram concorrências, 4 inexigibilidades, 9 pregões eletrônicos, 6 tomadas de preço e 35 pregões presenciais. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que significa cada uma dessas modalidades de licitação. Isso aí, se alguém tiver um interesse maior de conhecer, pode visitar a gente no observatório. A gente tem a nossa sala, na sala 202 aqui da própria UX. É só entrar em contato também pelo mesmo WhatsApp, pelo telefone. A gente vai estar disposto a responder todas as perguntas. O que eu quero trazer é o que houve de resultados. Dessas 57 licitações, 9 ainda estão em andamento. 37 foram homologadas, ou seja, elas efetivamente se concluíram. 6 restaram desertas, ou seja, ninguém apareceu. Lembra o que foi comentado pela Regina, de que a gente vai fazer uma capacitação de micro e pequenas empresas? Precisa. De 57, 6, a gente está falando de 10%. 10% das licitações de Farroupilha não aparece ninguém, nem de Farroupilha, nem de fora. E as que aparecem, gente, nem sempre, ou na sua grande maioria, tem gente de Farroupilha envolvida. Isso é tenebroso, isso é caótico. E nós queremos mudar isso com o tempo, capacitando mais empresas para que elas participem, porque a competição, a ampla concorrência, traz economia. 2 restaram fracassadas, onde todos os fornecedores que apareceram tiveram problemas ou de documentação ou de preço e não puderam ser contratados, e 3 licitações foram revogadas por diversos motivos. Esse aqui é um dado sobre aquelas 37 licitações que foram efetivadas, homologadas. O valor que a prefeitura, isso aqui é tudo de dentro da administração, certo? O valor que existia de previsão, o que eles chamam de valor de referência, preço de referência, era de quase 30 milhões. Essa era a expectativa que a administração tinha de investir para comprar naquelas 37 licitações. Só que após licitar, e aí vem a importância da licitação, conseguiram um valor de um pouquinho menos de 26 milhões.
ou seja, 3 milhões e meio de economia, trazido pela própria administração no momento de licitar, trazido pela própria equipe de licitações. Isso é um resultado muito bom, mas ele pode ser melhor, dá um total de 12%, pouco menos de 12% de economia, mas esse valor pode ser melhor. E eu vou dar 2 exemplos aqui de como é que isso pode acontecer. Que isso aqui são casos que foram feitos, tá? Um pregão de materiais de construção, em que a prefeitura imaginou, a administração tinha uma estimativa de investir até R$1.400.000, mas ela conseguiu contratar por R$945 mil. São R$450 mil de economia. Tá? Isso aqui são 26%, lembra? Era 12% que eu falei do geral, mas só nessa foram 26%. E o segundo caso, medicamentos para a farmácia popular, 4 milhões e meio era quase o valor. Isso é medicamento para caramba. Tá? Eles conseguiram por menos de 2 milhões e 400. 46% de economia. E se a gente conseguisse isso aqui sempre, não ia ser excelente? Tá? Isso é trabalho da própria administração, certo? Mas existe um caso, uma situação em específico, uma coisa em comum entre essas 2 licitações, que é a quantidade de licitantes. Nas 2, teve mais de 10 empresas interessadas em vender para o município de Farroupilha. Mais de 10 empresas para cada uma delas. Essa segunda, não vou precisar agora certo para vocês, mas se não me engano foram cerca de 18 a 20. É muita gente. E aí tu tem concorrência. E com a concorrência, baixa preço. Baixando o preço, se torna mais eficiente. E não é a prefeitura que economiza, é cada um de vocês. Tudo que é feito mais barato na prefeitura, quem economiza são vocês que estão nesse auditório nesse momento. O que o Observatório Social busca quando nós analisamos as licitações? O que nós efetivamente buscamos? Nós buscamos se ela atende à lei, primeira coisa. Porque tudo que é feito na administração pública precisa atender à lei, ponto. Isso não tem ressalva. A segunda coisa é se ela atende aos princípios da administração. Tá? A legalidade, que é a própria situação de atender à lei. A impessoalidade, que não pode, só porque eu gosto de um Corolla, por exemplo, não significa que esse seja o melhor veículo para nós munirmos a população, aos policiais, por exemplo. Só dando um exemplo genérico. A moralidade, tem que atender à moral, tem que ser ético. A publicidade tem que ser divulgado corretamente, tem que ser divulgado em todos os canais previstos em lei, para efetivamente todas as pessoas terem direito de saber a respeito da licitação. E se ela tem eficiência, se pode ser feito mais com menos, que é isso que nós todos buscamos todos os dias em nossas vidas. Além disso, nós buscamos sempre que haja ampla concorrência. Às vezes acontece de um item ter uma descrição que direciona para um produto específico. Isso pode acontecer, certo? Isso é o momento em que a gente trabalha em cima dessa descrição para evitar que haja isso e possa então existir ampla concorrência, para que mais empresas possam participar e a gente consiga esses resultados aqui. E, por fim, pesquisas de preço adequadas. Tá? Nós mesmos, quando vamos buscar preços no mercado, se nós não pesquisarmos corretamente, nós não saberemos se estamos economizando ou não. Então, a pesquisa bem feita consegue resultar numa economia ao final das contas. E, baseado no que nós buscamos, então, nós enviamos um total de 40 ofícios para a prefeitura. Certo? Ofícios de questionamentos de todos os tipos, sendo 5 para fazer os trabalhos do Tribunal de Contas da União, 8 pedidos de acesso à informação gerais, de diversos tipos, 19 impugnações das licitações, 6 esclarecimentos ou sugestões e 2 pedidos de providências acerca de algo que foi decidido. 3 ofícios foram enviados à Câmara de Vereadores, 1 para o Ministério Público, 2 para a Ecofar e mais 1 para o ProSaúde, certo? De todos esses, eu tenho alguns casos específicos que eu gostaria de citar para vocês que mostram como todo mundo aqui pode, através de uma análise da licitação, fazer a diferença. Tá? O primeiro deles é uma situação de ar-condicionado, um pregão para compra de ar-condicionado. E que nós percebemos que no ar-condicionado havia uma descrição que tinha um detalhe muito específico e que direcionava para um ar-condicionado específico, de uma marca específica. Enquanto um ar-condicionado tradicional, que era um ar-condicionado de 48 mil BTUs,
Enquanto um ar-condicionado tradicional custa 8 mil, aquele daquela marca específica custa 14 mil, por causa daquele pequeno detalhe. Só que eram 6 unidades desse. 6 vezes 6, 36 mil, por causa de um detalhe específico. Que pode acontecer na hora de fazer uma descrição, de puxar uma descrição, se coloca esse detalhe e tu elimina a concorrência e pode então trazer esse tipo de prejuízo. O segundo, a caixa d'água, uma tomada de preço para fazer uma caixa d'água na Vila Esperança, em que nós apontamos que não havia o projeto no edital. Como é que uma empresa pode fazer um projeto, pode fazer uma construção sem ter o projeto exposto? Tá? A lei determina que o projeto precisa estar no edital. Então, nós apontamos isso, foi suspensa a licitação, e quando ela voltou, tá, percebeu-se que o BDI, o cálculo de BDI, que está incluso na questão de engenharia civil, ele estava superdimensionado na primeira versão. Isso foi revisto, foi retrabalhado e reduziu em R$ 1.200 o custo. Parece, pô, é 1.200, é 30 mil aqui. Nessas pequenas coisinhas a gente faz uma diferença muito grande ao final. Pense em 57 licitações, se nós conseguimos um pouco em cada uma, nós fazemos mais 3 ou 4 licitações só com o dinheiro que foi economizado. Essa é a lógica. Outro caso, materiais de som e imagem, a compra de um piano digital para os eventos da prefeitura, que também tinha detalhes que direcionavam bem específicos para um piano específico. Nós apontamos, explicamos aonde é que estava direcionado aquele produto e podia se conseguir até R$ 2.000 de diferença só pela ampla concorrência que se fez. Infelizmente, no dia do certame, uma das empresas acabou tendo problema com a documentação e não se conseguiu toda essa economia. Mas dava para conseguir até R$ 2.000 de diferença só porque tinha um tipo de tecla bem específico, certo? Esse tipo de detalhes que... Às vezes a gente tem que imaginar que dentro da administração, nós não temos especialistas de todos os tipos de produtos. Nessas 57 licitações, a gente pegou desde medicamentos a fraldas. É muita coisa. Tá ali, né? Falei medicamento e fralda, ainda dá para encontrar numa farmácia os dois, mas a gente coloca serviços de veículos, os próprios veículos. Não tem como ter especialistas em tudo, mas se o cidadão observa, ele pode identificar exatamente onde é que está direcionando ou não. Esse é o tipo de trabalho do observatório. Equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde, um no-break, certo? Em que o valor que o Observatório Social encontrou com a descrição específica era de R$ 400 por no-break. E alguém tentou vender para a prefeitura por R$ 1.700 esse no-break. O mesmo no-break. 20 unidades desse no-break. Tá. É uma pequena coisinha, só que tinha que pesquisar. Então, foi enviado, foi questionado a administração a respeito disso, o item foi cancelado, não foi comprado, certo? Deixou-se de gastar esse dinheiro de forma indevida com um fornecedor que estava tentando vender de forma indevida, certo? E pregão presencial de combustíveis. Nós fizemos a divulgação da licitação e um dos nossos parceiros foi no dia do certame e ao invés de se conseguir 1% de economia na gasolina, se conseguiu 2%. Vai dizer, mas é só 1%. 1% em 160 mil litros é bastante. E aí que está a grande diferença, nesses pequenos detalhes. Claro, aí temos algumas situações um pouco mais marcantes que a gente levanta, como é o caso, por exemplo, dessa concorrência de consertos viários. Essa é uma licitação no valor de até 8 milhões e 700. Aqui a gente já começa a mudar um pouco o patamar de valores. Que ela basicamente se compõe em recuperação e recomposição de vias. É operação tapa-buraco, basicamente. Então, uma licitação de até 8,7 milhões para recomposição de vias. E nós estranhamos que ela exigia um aplicativo móvel exclusivo para a prefeitura que precisava ser apresentado em até 72 horas após o certame. Certo? Nós percebemos que somente 2 empresas participaram por conta dessa situação, por conta desse aplicativo, numa licitação de 8,7 milhões, e questionamos então a prefeitura no dia 22 de junho. Demos sequência, levamos então para a Câmara de Vereadores em 16 de julho, mais ou menos um pouco menos de um mês depois, e também ao Ministério Público também, cerca de 30 dias depois. Nesse momento, essa licitação permanece ativa, ela ainda está
valendo, com um valor homologado de 7,6 milhões para uma empresa de Brasília, no Distrito Federal, que foi a vencedora. O segundo caso é um pregão presencial de facilities. Facilities compreende a contratação de serviços em geral, mão de obra, equipamentos, e que tem a ver com manutenção predial, vigias, recepcionistas, merendeiros, faxineiros, etc. O valor dessa licitação é de 5,6 milhões, esse é o valor estimado pela Prefeitura. E ele visava contratar, então, mais de 100 profissionais terceirizados nas áreas de vigia, limpeza, merenda, manutenção, motoristas de veículos leves e pesados e operadores de máquinas. Nós tivemos 4 participantes nessa licitação. A melhor proposta desses 4 era na faixa de 4 milhões e 600, 1 milhão a menos do que o previsto pela administração. A segunda proposta era de 5 milhões e 300, mais alta, mas ainda ficava dentro. E a terceira proposta, ela chegou no valor de 6 milhões e 600, aqui já 1 milhão, pouco menos de 1 milhão acima do valor estimado pela Prefeitura. Tá? Acontece que as 2 primeiras colocadas foram inabilitadas. Problemas de documentação, tá? Esqueceram um documento ou trouxeram um desatualizado, e a lei determina que essas empresas precisam ser, então, inabilitadas. E foi homologado o valor da terceira, certo? Quase 1 milhão acima do valor de referência, do valor que estava estimado pela Prefeitura. Nós fizemos uma reunião com o prefeito no dia 4 de setembro, e essa licitação está, nesse momento, em análise, sem ter sido assinado o contrato. Se não me engano, isso, ainda não foi assinado o contrato. Um outro caso, um pregão eletrônico para livros didáticos, que é uma licitação de até 2 milhões, pouco menos de 2 milhões e 100 reais, que visava adquirir 14.919 livros de português, matemática, produção textual e cultura de paz. Livro um pouco diferente. E a gente percebeu que ele identificava que tinha que ser de 3 editoras específicas, a Egeiros, a Inovativa e a Ilus. Vocês lembram que eu falei no início que não podia direcionar nem nada, mas no caso de livros ele fica numa situação meio marginal, porque nós temos centenas, se não milhares de títulos diferentes de português e matemática Brasil afora. E nem todos eles são adequados para o sistema, para o estilo de ensino do município, certo? Então esse daqui é natural que haja. Praticamente todas as licitações que envolvem livros tem do Brasil todo, em todos os tipos de órgãos, tem a empresa. Só que acontece que nós estranhamos o fato de que essas 3 empresas eram de Fortaleza. As 3. E nós questionamos a administração por conta disso no dia 8 de agosto. A licitação foi suspensa no dia 9 de agosto e revogada no dia 16 de agosto. Por fim, o último caso desses mais maiores, é um pregão de kits de robótica. Uma licitação de até 905 mil. Aí vocês me perguntam, o que é kit de robótica? Literalmente, um kit de robótica, constrói robozinho estilo Lego, tá? E faz com que ele se movimente. Tu programa, as crianças programam ele para que ele se movimente sozinho e faça suas funções. A administração queria adquirir 110 kits de robótica com material didático e pedagógico para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano. E aqui eu tenho que frisar, a ideia é genial. A ideia é fantástica, o futuro é a robótica, o futuro é a tecnologia. E nós raramente questionamos o projeto, mas nós muitas vezes questionamos a metodologia. E neste caso nós encontramos um edital que era uma cópia na cidade de Cabedelo, na Paraíba, certo? Que também possuía um nível de detalhamento excessivo do objeto e aparentava estar direcionado de alguma forma. Nós percebemos que depois que aconteceu o certame, que aconteceu o embate de preços, só uma empresa veio, certo? Uma única empresa e, por um acaso, a mesma que venceu em Cabedelo. E nós questionamos a prefeitura com isso, questionamos primeiro a respeito do excesso de detalhes em 3 de agosto e em 6 de setembro a respeito do resultado dessa situação de ter havido apenas um único fornecedor. E a licitação também foi revogada, então, no dia 18 de setembro.
A gente, como eu comentei, a gente já trabalhou, a gente fez questionamentos e trabalhou em cima de estações de merenda, medicamentos veterinários, aquisição de veículos, monitores para centro cirúrgico, sistemas de tecnologia de informação, serviços advocatícios, materiais para demarcação viária, serviços para veículos, aquisição de móveis eletrodomésticos e até o próprio concurso público. Então, o que acontece? Não dá para a gente imaginar que isso aqui a gente está falando de só alguns trabalhos que nós fizemos. Não tem como um profissional ou uma equipe só, com 5, 6 ou 7 pessoas, saber de tudo isso. Em detalhes, ser experiente em cada coisa. E é por isso que precisa do olhar do cidadão. Por isso que precisa do olhar do cidadão, e o Observatório vem com uma ferramenta para que isso possa ser exercido. A gente vai entrar agora na parte dos resultados, do aglomerado de resultados ao final, mas eu gostaria só de fazer umas palavrinhas que eu considero importante. Nós sabemos que o Brasil está dividido, todo mundo sabe disso. O que acontece é que tem muita gente que está buscando, agora para essas eleições, um salvador da pátria. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, independente de partido. Acontece que não existe salvador da pátria. Não existe uma pessoa sozinha que vai mudar um país, um estado, um município sozinha e fazer a vida de cada um de nós melhorar da noite para o dia. Isso não existe. Principalmente quando nós mesmos não cuidamos da nossa casa. Quando nós mesmos não olhamos e cuidamos do nosso município. E esse é o grande detalhe. O trabalho que nós fazemos do Observatório Social, ele não é porque buscar a melhor aplicação dos recursos públicos e lutar contra a corrupção é bonito, é legal. Não. A gente faz esse trabalho porque a gente está cansado de escutar sobre escândalos e esquemas de corrupção. Que a gente está cansado de ouvir as pessoas dizendo que alguém tem que fazer alguma coisa. Não. Tu tem que fazer uma coisa, tu tem que fazer uma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, todos nós. Isso é dever do cidadão. E nós sabemos isso, que isso é um direito e um dever do cidadão de observar o que é feito com o seu dinheiro. Porque é o meu dinheiro, é o dinheiro de cada um de vocês. E com esse dinheiro não se brinca. Com esse dinheiro não se brinca. Então, e cada um de nós pode fazer a diferença. A gente pode começar pelo nosso município, pelo nosso lar, cuidando de Farroupilha como a gente cuida da nossa casa. E levantando da cadeira e fazendo aquilo que está no nosso banner. Sabendo que indignar-se é importante, mas a atitude sim, essa é que é fundamental. Pense nisso. Muito obrigado e eu vou passar agora para o meu presidente, que vai finalizar a nossa apresentação. Alguns dados importantes já saíram. Tá? Cabe a mim agora fazer o fechamento disso. A parte do que a gente fiscalizou, tu já passou. A parte dos ofícios, tu já passou. Os apontamentos. O poder público municipal atualmente tem dois fatores que a gente elogia. Ele aboliu a carta convite, que era uma prática muito adotada lá atrás, e ele adquiriu um banco de dados, banco de preços, onde ele consulta para fazer o valor de referência. A gente tem algumas divergências com o setor público nessa questão de passar as informações, a transparência. Eles até criaram uma instrução normativa onde eles pedem para a gente se posicionar diretamente a um determinado setor. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com todos os setores, funcionava tudo normalmente bem, tá? Mas pelo processo, até entendendo a posição de quem está na gestão, eu também acho que eu iria adotar assim, procurem aquela pessoa, vocês vão tratar com aquela pessoa. Então, nada contra. Só dificulta um pouco mais o acesso às informações. Com os nossos trabalhos, a gente teve uma economia real, tá? Agora vou ter que botar os óculos. De 67.040, em torno de 70 mil reais. Essas foram a economia, o que já aconteceu nesses 4 meses.
teve todo o processo. Cabe aqui destacar até que o processo, como funciona o observatório, para quem não sabe. O observatório analisa o processo de licitatório, analisa-se o edital, do edital se verifica se tem algum indício ou alguma incorreção ou alguma falha ou algum item ilegal ou fora da legislação, se notifica o gestor público. Notificado o gestor público, vem a resposta. Ele tem um prazo para dar essa resposta. Se ele não se ele dá a resposta e satisfaz a resposta, encerra-se o processo. Se não tem nenhum indício de incorreção ou alguma coisa, encerra-se o processo, a mesma coisa. Se não veio a resposta ou a resposta não veio satisfatória, se oficia a Câmara de Vereadores. Essa é a que tem o poder de punição que eu falei antes. Essa pode acionar. A Câmara de Vereadores não se manifestou, ou a manifestação foi insatisfatória, a gente pode ir ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do Estado e da União. Acho que feito isso, a gente esclarece como funciona o observatório para quem era leigo. Voltando. Como a gente tem análise em alguns processos do licitatório, nós podemos economizar mais R$1 milhão. Vamos deixar bem claro aqui que o observatório não quer barrar nenhuma licitação, não quer barrar nenhuma aquisição. Não, o que a gente quer é que seja feito um processo onde existam vários concorrentes e aonde a gente consiga estabelecer um preço melhor para o município, onde haja economia para o município. Nós não somos contra adquirir os livros didáticos, nós não somos contra adquirir os equipamentos de robótica, não somos contra botar ar-condicionado na Câmara de Vereadores, desde que se obedeça às normas legais, desde que se tenha um preço legal e não superfaturado ou com algumas características que não são necessárias. A gente tem ainda, evitou, pelas nossas ações, com as suspensões e com as revogações, tá, um gasto do município de R$ 2.999.364 mil. Aqui a gente tem as robóticas, aqui a gente tem os livros, tá? Que a gente não usou esse valor como ganho de economia, por quê? Porque a gente quer que compre esses livros, a gente quer que compre esses equipamentos de robótica, porque nós achamos que é necessário isso. Só que se respeitem as regras, que se respeite a legislação. Para evidenciar o problema da robótica, é que ele estava meio que direcionado, por quê? Porque se pediu algumas peças que só uma empresa fornece. É o mesmo caso do ar-condicionado. Se pedir algum complemento onde só um fornecedor tem. Por isso que ele se torna mais caro. Existem N empresas que fornecem, que a Lego nem participou do processo. Por quê? Porque ela não tinha aquelas peças pedidas. Então, muitas vezes, isso são falhas que vêm de quem está tentando comprar, não é no setor de compras, é quem está tentando passar a aquisição do produto, a necessidade desse produto. Ouviu, viu, gostou e pede aquele produto específico. E não é assim. Ele tem que ser aberto para a participação de todos. Muitas vezes, nós vamos, talvez, pecar na qualidade ou na eficiência, mas é a lei. Esse processo aqui, ó, é um processo que nós, observatórios, entendemos que o poder público municipal tem que fazer, tá? Que é o processo das facilities que nós falamos antes, que é aquela contratação de limpeza, segurança, motorista, e até cabe a destacar o porquê que a gente apoia isso. Seria uma terceirização de serviços. Hoje a gente sabe que no momento eles têm que fazer uma contratação, tu tem o estado probatório, passou o estado probatório, começa a dor na coluna, dor no pé, atestado, coisa assim. Se tu terceirizou, a empresa vai ter que substituir aquela pessoa. E o município ganha, e ganha também porque não vai ter tanta ação trabalhista ou alguma coisa assim depois. Então, é uma licitação que a gente está aguardando, tá? Por quê? Porque gostaríamos que mais empresas participassem.
porque nesse processo todo ele se iniciou num valor, se incluiu novas atividades, se subiu o valor de referência e ele foi fechado com um valor bem maior do que o valor inicial. Por isso que a gente apresentou a contestação, porque de repente pode-se tentar habilitar e colocar mais empresas participando desse processo. Acho que é isso. Lembro a todos que se alguém não quiser fazer uma pergunta, o espaço está aberto a partir de agora. Se não quiser se manifestar de público, nós temos o WhatsApp lá em cima, tá? Ou pode vir pessoalmente aqui que, assim como nós cobramos transparência, nós queremos ser transparentes também. Obrigado e a palavra está à disposição se alguém quiser fazer uso dela. Nós estamos muito felizes com o trabalho que foi realizado, com o engajamento da sociedade e dos voluntários, dos mantenedores que nós conseguimos. Então, foi uma arrancada que dá para se dizer sensacional. Foi um período de muito trabalho. Nós analisamos diversas licitações, tivemos muitas horas de trabalho, quase 1000 horas de trabalho de voluntários, o que gera em termos financeiros aí um valor em recurso de hora trabalhada em quase 30 mil reais de trabalho voluntário. Então nós estamos muito contentes aí com o trabalho até então realizado, com a forma como a comunidade abraçou essa ideia e esperamos que as pessoas saiam daqui satisfeitas com o que nós vamos expor e com a crença de que há muito a fazer e de que a participação da comunidade é muito importante nesse processo. O Observatório Social de Farroupilha já se coloca como uma ferramenta importante na gestão, no olho, na aplicação dos recursos públicos? Certamente, eu acho que o Observatório ele veio para ficar. É um órgão que, a partir do momento em que ele começou a demonstrar o seu trabalho, vê-se ele, no meu ponto de vista, como um órgão imprescindível dentro de um cenário da economia do país como um todo que nós vivemos aí. Por quê? Porque ele propicia um monitoramento das contas públicas, propicia uma educação em relação ao melhor emprego do dinheiro público, ele propicia a oportunidade e ferramentas para que pequenas e médias empresas venham a participar das licitações, que esse é um trabalho importante do Observatório, e acima de tudo também a transparência. Então, dentro desses eixos de trabalho, eu entendo que o Observatório Social ele tem muito a contribuir, contribuiu bastante no meu ponto de vista até agora, nesse pequeno tempo de trabalho, mas nós temos muito para aprender e temos muito a agregar à cidadania farroupilhense. Doutor Maurício, no passado, quando o senhor foi a Maringá conhecer na prática como funcionava o Observatório Social lá, agora vendo ele em funcionamento aqui em Farroupilha, era o que o senhor esperava, o que se viu lá? Nós temos a alegria de dizer que hoje está consolidado, está plantado em Farroupilha? Olha, Leandro, eu te digo que eu estou muito feliz aí com o trabalho realizado até agora e muito surpreso. Surpreso porque nós conseguimos montar uma equipe, né, dentro da liderança aí do presidente Carlos Paese, uma equipe engajada de trabalho,
uma equipe de voluntários comprometidos com a tarefa, uma quantidade de mantenedores considerável, né? Então isso só vem a nos trazer alegrias até o presente momento. E temos a certeza de que, como nós estamos no início do trabalho, tem muito a ser feito. E esse início, pelo engajamento que a sociedade farroupilhense teve, eu tenho a certeza de que vai trazer muito para a cidade, e esse início, para mim, foi surpreendente. Olha, no apanhado geral, a gente, comparando com outros observatórios, a gente pode dizer que a gente conseguiu o maior número de voluntários trabalhando, a gente conseguiu analisar 50 e poucos processos licitatórios, a gente teve 39 ofícios encaminhados ao poder público, pedindo informações, informando de inconsistências, possíveis erros, falhas, e todos eles foram respondidos pelo gestor público municipal. Problemas mesmo a gente teve num processo, que aí a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores, que isso já é notório, já é público, e encaminhamos ao Ministério Público Municipal, desculpe, Ministério Público Estadual. Qual foi o problema apontado, verificado? Uma discordância entre o nosso entendimento e o entendimento do poder público quanto à licitação da operação tapa-buracos, onde a gente entendeu que da forma que ela foi feita e a forma como ela foi conduzida, ela teria, vamos dizer assim, meio que sido direcionada. E uma das questões que o Observatório trabalha é que exista muitos concorrentes. Da forma que se fez o edital, ficava limitado a talvez dois concorrentes. Então essa discordância, e aí não houve, vamos dizer assim, entendimento entre nós e a gestão, então se encaminhou para frente. Aí depois não cabe mais a nós a fazer esse julgamento. Quem faz o julgamento é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, quem for que seja. As outras, a gente conseguiu a suspensão de 2 ou 3, a gente conseguiu a revogação de 2 ou 3, que foram ações nossas. A gente pode dizer assim também que a gente conseguiu uma economia direta em reais de em torno de 70 mil reais. Isso foi direto, isso já aconteceu. A gente tem 2 ou 3 processos que foram suspensos ou foram revogados. Vamos deixar bem claro que nós não queremos que não se faça. A gente quer que se adquira esses produtos, que se adquiram esses serviços, mas respeitando as normas legais e as normas de transparência, que era o que nós questionamos nos ofícios que nós encaminhamos, nas nossas contestações. E o Poder Público Municipal entendeu ser melhor revogar ou suspender. Então, mas nós não somos contra a aquisição. Isso são equipamentos de robótica para as escolas, isso são livros didáticos, que a gente divergiu e eles concordaram com as nossas posições e suspenderam ou revogaram. A gente espera que eles refaçam esse processo licitatório e aí sim nós vamos poder medir a economia que pode ocorrer. A economia desses 70 mil reais aqui em Farroupilha foi só dos recursos públicos do município ou entra também recursos públicos do Estado e da União? Isso entra tudo, porque eu não vou te dar número exato assim, porque isso são várias pessoas que analisam. Para deixar a população mais ciente, assim, por exemplo, esses 2 processos licitatórios da robótica e dos livros didáticos, isso movimenta 13 milhões de reais. Por isso que a gente foi mais incisivo em cima disso. E nessa operação tapa-buracos, o valor que a gente atinge 8 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, são cifras muito grandes para que a gente tem que ter uma participação melhor, porque aí a gente pode tentar economizar. E tem um outro processo que está ainda em análise, que a gente fez umas ponderações, que é o das facilities, que são serviços terceirizados que o poder público está querendo. Nós não somos contra a terceirização desses serviços, nós somos a favor. Só que nós queremos que realmente se tenha economia e não acréscimos de valores. Até
TV Cidade Farroupilha apresentou a primeira prestação de contas do Observatório Social de Farroupilha, realizada no dia 27 de setembro de 2018, no auditório Professor Raul Bampi, no campus da UX Farroupilha.